Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Estamos aqui em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11, onde fala sobre o juízo de Deus. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, guarda essa palavra, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte, o além entregaram os seus mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado dentro do lago de fogo. Olha só. Aqui a palavra de Deus que foi revelada a João na ilha de Patmos diz sobre o dia do juízo. O dia em que todos os viventes, quer da nossa época, de épocas anteriores ou daquelas que estão por vir ainda, eles se apresentaram diante de Deus, e a palavra revela a existência de livros, né? E diz ali que as pessoas, os homens, cada um de nós foi julgado por aquilo que estava escrito nos livros. Ou seja, eu não sei qual é o processo. O que eu sei é que lá no céu existe um livro com o seu nome e com tudo aquilo que você tem feito no seu dia a dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, talvez até dormindo, eu não faço ideia. Ali se contam os seus acertos, os seus erros, ou seja, toda a sua história, a sua biografia. E no dia do juízo, esses livros, diz ali a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, ele vai ser aberto e vai ser lido. E ali vai dizer os dias específicos, né, onde você pecou, onde você acertou, as coisas que você fez de boa, de ruim. E no final vai ser dado um veredito. E este veredito vai dizer se você entra para o reino dos céus ou se você vai ser lançado neste lago de fogo, onde Satanás e os seus demônios vão estar também juntamente com todas as pessoas que são más e que ao longo desta vida não se esforçaram, sabe, para viver na presença de Deus, lutando contra os seus pecados, contra a sua natureza. A palavra de Deus diz que nós estamos presos num corpo de pecado. Diz que o coração do homem, ele é enganoso, é desesperadamente corrupto. Deus falou que os pensamentos do homem são maus a todo tempo. E ainda a palavra revela que o mundo jaz no maligno. Então, você tem que entender que, como diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nós temos que viver em espírito, para não satisfazer a vontade do nosso corpo, porque o nosso corpo só quer sentir, só quer pecar, ele só quer viver de acordo com as coisas deste mundo. E a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e nós precisamos nos superar, nós precisamos resistir, e precisamos sim, dia após dia, que a história da nossa vida seja contada nesses livros com histórias, sabe, de coisas boas, do dia que nós ajudamos, no dia em que nós estendemos as mãos, que abraçamos, no dia em que dissemos não para os vícios, para os pecados, para as contaminações, enfim. Você precisa, meu amigo, se esforçar para viver na presença de Deus. Porém, o Senhor Jesus, ele disse que para que a gente venha a dar fruto, e não as obras, né? Porque as obras são da carne, mas para que a gente venha dar os frutos do Espírito, nós temos que estar ligados à videira verdadeira.
Jesus, quando diz isso, ele está se referindo que existem outras videiras que são pastores, que são bispos, que são apóstolos, que são ministros do Evangelho, são, enfim, evangelistas, pessoas que vivem, sabe, fazendo a obra de Deus, mas a palavra diz que nós não podemos estar ligados a eles, mas sim na videira verdadeira que é Jesus, porque uma vez nós estando ligados a Ele, Ele vai cuidar da gente, Ele vai nos limpar para que a gente venha produzir frutos. Uma vez a gente se ligando às falsas videiras, aos homens, depositando a nossa fé, a nossa esperança, sabe, nos homens, nós vamos sim nos decepcionar, porque os homens são falhos. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 3, que todos os homens pecaram, que não existe um sequer que não peque, a não ser o Senhor Jesus, né? E nós entendemos o porquê. Tá certo? Então se esforce, meu amigo. Tá? Não esquece, vai ter sim o dia do juízo. Vai ter sim o dia que nós vamos estar diante da face de Deus. Nós vamos olhar nos seus olhos. É isso mesmo. E ali então nós vamos ser julgados. As portas dos céus vão se abrir para nos receber, ou então vão se fechar para todo sempre. Nunca esqueça isso. Você não morre, você é eterno. Seu corpo físico morre, mas você vai viver eternamente. Isso se alcançar a salvação da sua alma, porque caso contrário, vai ser lançado no inferno e lá vai ser sofrimento, choro e ranger de dentes pelos séculos dos séculos. Então, se volte para Deus, peça forças a Ele, se supere, vença os seus pecados, adquira uma comunhão, uma intimidade e tenha a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. E assim descanse em paz, viva no Senhor e creia na sua salvação, tá certo? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.